Havíamos começado uma série de mensagens falando sobre igreja. Então, nós vamos dar continuidade a essa série pelas manhãs, cujo título principal, o tema é Igreja, Propósito, Identidade e Missão. Vou repetir: Igreja, Propósito, Identidade e Missão. E o tema que nós vamos meditar nessa manhã, durante alguns minutos, é a unidade da igreja. A unidade da igreja. E o texto que vai nortear, bom dia, tudo bom? Que vai nortear a nossa reflexão nessa manhã, se encontra no Evangelho de João. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia na sua casa, onde você estiver. Evangelho de João, capítulo 17. Nós vamos ler do verso 20 ao verso 23. Bom dia, Lê, Vivi, Deus abençoe vocês. João 17, do verso 20 ao 23. Diz assim: Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como tu és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Vamos orar? Deus, que palavra maravilhosa, poderosa aos nossos corações nessa manhã. É a tua palavra. E nós oramos pedindo que ela penetre em cada coração nessa manhã, para que sejamos transformados pelo poder do Evangelho de Jesus. Usa-me na transmissão da tua palavra, alcança os nossos corações, para que sejamos edificados pelo poder de Jesus Cristo, nome pelo qual nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Evangelho de João, capítulo 17, verso 20 a 23. O tema dessa manhã é a unidade da igreja. Algumas pessoas, elas se unem, muitas vezes em torno de um time de futebol, né? Tem pessoas que se unem por meio de uma banda musical, seja qual o estilo que for. Pessoas que se unem atrás de um artista famoso, de alguma causa humanitária. Bom dia, Edu. Bom dia, família linda, Estrelinha. Deus abençoe, Daniele. Tem pessoas que se unem em torno de amizades e formam laços de amizade durante muitos anos. Tem pessoas que se unem atrás do grande amor da sua vida, dos afetos, dos sentimentos. Mas a pergunta que eu faço nessa manhã é: o que será que une a igreja do Senhor? O que faz, qual é o fundamento dessa unidade? Será que o fundamento da unidade da igreja somos nós? São as amizades que nós criamos por meio dos relacionamentos no meio da igreja? Sabe o que mantém a unidade da igreja? São os eventos que muitas vezes criamos? Será que esse é o fundamento da unidade da igreja? Bem, de acordo com o texto que nós lemos, nós vamos observar que essa unidade é muito mais profunda do que uma boa motivação dos nossos corações em estarmos juntos. E, para tanto, nós vamos observar o que diz, por exemplo, a nossa declaração doutrinária,
da Convenção Batista, lá no capítulo 2, no parágrafo 4, quando vai falar sobre Deus, diz assim, abre aspas, em sua triunidade, o eterno Deus se revela como Pai, Filho e Espírito Santo, pessoas distintas, mas sem divisão em sua essência. Eles são iguais em essência divina, mas diferentes em pessoalidade e em papéis. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. A beleza, então, da Trindade está no fato de 3 pessoas distintas, diferentes, viverem em plena unidade. A beleza, então, da unidade da Igreja não está em todos nós sermos iguais, mas pelo fato de nós sermos diferentes é que está a beleza da unidade da Igreja. Pois bem, quero dizer por meio das Escrituras, nessa manhã, que não existe, veja bem, não existe vida cristã em carreira solo. Não há vida cristã em carreira solo. Carreira solo pode ter banda musical, qualquer outra coisa. Na igreja, o corpo de Cristo, como vida cristã, não é possível. E que estar desconectado da igreja, que é o corpo de Cristo, é o mesmo que não ser cristão. Pouco antes de ir para o Getsemane, onde seria preso e depois torturado na cruz, Jesus Cristo pede que seus discípulos e todos aqueles que iriam vir a conhecê-lo, conforme nós lemos em João 17, que nós nos tornássemos em uma unidade com o Pai. Ainda que diz que é através dessa unidade, dessa conexão com o Pai, é que o mundo iria conhecer o amor de Deus. Então percebam, irmãos, que a unidade da igreja, ela não é provocada por nós. Ela está fundamentada na Trindade divina, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E se você ler depois com calma o Evangelho de João, capítulo 17 todo, você vai observar o desenvolvimento da oração chamada sacerdotal de Jesus nesses versículos todos que nós acabamos de ler e entender o contexto maior dessa passagem, tá bom? Quero falar de 4 coisas sobre a unidade da igreja nessa manhã. A primeira, as dimensões da unidade da igreja. As dimensões da unidade da igreja. Ela trata-se de uma unidade de essência, a essência da unidade da igreja, ela é trinitária. Trinitária. Jesus, no verso 11 de João 17, ele havia dito, e ele repete, e aponta para uma unidade especial na essência entre o Pai e o Filho. A forma como as pessoas da Trindade se relacionam vai marcar, vai pavimentar o caráter do nosso relacionamento. Isso é importante, onde vivemos um tempo onde fazer tudo sozinho, muitas vezes, onde a individualidade é sempre sobreposta no que diz respeito à coletividade. Percebo, então, que a unidade da igreja e a sua dimensão, fundamentada na Trindade divina, Jesus mostra como que nós devemos nos relacionar uns com os outros, baseado no relacionamento harmonioso, perfeito, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. 3 pessoas distintas, um único Deus em essência. Por que isso é importante, irmãos? Essa dimensão da unidade da igreja,
ela vai nortear para nós e afirmar que a igreja, que é o corpo de Cristo espalhado na face da terra, ela nasce, ela tem o seu surgimento por meio da obra trinitária do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você está com sua Bíblia ainda aberta, abre lá, por favor, em Efésios, capítulo 1, carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Capítulo 1, verso 11 ao 14. Que diz assim: Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. A oração que o apóstolo Paulo faz aqui de início na epístola aos Efésios, no capítulo 1, do verso 3 ao 14, é uma longa introdução da carta. Você vê a atuação do Pai, do Filho e do Espírito Santo por meio da igreja. A igreja, então, a sua unidade, ela nasce por meio da obra trinitária de Deus. A atuação sobrenatural, espiritual, da atuação do Pai, que cria, do Filho, que é enviado e que resgata, e do Espírito Santo, que sela os crentes. É importante, então, termos essa dimensão da unidade da igreja para entendermos a sua profundidade e, ao mesmo tempo, a sua beleza, irmãos. A unidade da igreja, ela está fundamentada no nosso Deus trino. Continuando, ainda sobre as dimensões da unidade da igreja, ela trata-se de uma unidade de essência trinitária. E a segunda coisa, é uma unidade que nos faz participantes da natureza divina. Olha só que coisa linda, irmão. Se você ainda está com a sua Bíblia aí, abra ela, por favor, na segunda carta de Pedro. Capítulo 1, 2 de Pedro, capítulo 1, versos 3 e 4. Olha só a dimensão da unidade da igreja. Ela vai afirmar que nós somos participantes da natureza divina do nosso Senhor. Verso 3, de 2 Pedro, capítulo 1. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido dadas todas as coisas que conduzem, olha só, a vida e a piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido, novamente, doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis o quê? Co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Irmãos,
A dimensão espiritual da unidade da igreja é o que nos mantém de pé. E essa dimensão dessa unidade nos faz participantes da natureza divina do Senhor, com propósito. Ela nos foi doada para quê? Para que nos conduza à vida e à piedade. Cristãos impiedosos não combinam com a unidade da igreja. Cristãos que não amam a vida não combina com a unidade da igreja. E tudo isso nos foi doado gratuitamente. Perceba então que, de maneira muito significativa, quando a gente olha para as Escrituras, por exemplo, na fórmula batismal, quando nós batizamos alguém nas águas, nós também observamos na ordenança que Jesus nos dá que devemos batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Perceba então que o batismo nas águas, quando fala, ele tem uma proximidade muito interessante com a unidade da igreja, baseado na doutrina da Trindade. Porque nós somos imersos não somente nas águas, ok? Mas também somos imersos no próprio Deus, irmãos, quando somos batizados. Somos imersos no Pai, no Filho e no Espírito Santo de Deus, por causa da natureza divina que nos foi doada gratuitamente pelo Senhor. Essa unidade, irmãos, ela se cumpre no envio do Espírito Santo. O próprio Evangelho de João, ele vai destacar do capítulo 14 ao 16 o envio do Espírito Santo, testificando essa unidade. Porque a unidade da igreja, volto a repetir, irmãos, ela não é produzida por homens, por eventos, por alguma atitude nossa. As Escrituras vão dizer que a unidade da igreja, o papel do corpo de Cristo, dos cristãos, é manter a unidade. Nós não podemos criar a unidade. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, vai dizer que nós devemos manter a unidade da igreja. Mas produzir a unidade é algo totalmente espiritual. Por isso há uma diferença enorme entre igreja e qualquer outro tipo de reunião com as pessoas. Empresa, salão, time de futebol, banda de música. Isso não significa que há unidade. Porque a unidade da igreja, volto a dizer, ela é algo produzido espiritualmente, por meio da Trindade Santa. Segunda coisa, a primeira que eu falei, as dimensões da unidade da igreja. A segunda, as dimensões da unidade da igreja. É uma unidade relacional. A unidade, irmãos, da igreja, ela se legitima na relação que temos entre nós, como corpo de Cristo, como irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Nós fomos criados pelo nosso Deus como seres relacionais. Isso faz parte da nossa essência. Nós somos imagem e semelhança de Deus, irmãos. E como tais, nós devemos nos relacionar uns com os outros. Essa é a beleza da riqueza da unidade da igreja. Esse relacionamento. A realidade da unidade no Espírito se manifesta nas nossas vidas mostrando esse relacionamento que a igreja do Senhor tem e precisa ter
uns com os outros na sua caminhada cristã. Quando nós estamos bem e também quando nós não estamos bem. Seja espiritualmente falando, fisicamente também. Quando nós estamos mal emocionalmente, como temos alguma doença, a unidade da igreja por meio do relacionamento, já que somos seres relacionais, precisamos nos envolver uns com os outros, orando, intercedendo, visitando, ligando, compartilhando aquilo que tem uns com os outros. Isso fez com que a igreja em Atos fosse conhecida, apesar de todos os seus problemas, ok? Porque não há igreja perfeita, mas a unidade da igreja, o relacionamento dela uns com os outros, fez com que os de fora, os não cristãos, vissem a beleza de Cristo sendo manifesta dentro da igreja, por meio do relacionamento deles. Se você lê Atos, capítulo 2, do 42 ao 47, você vai observar algumas coisas extraordinárias que aconteciam naquela igreja. Por exemplo, a perseverança dessa igreja na doutrina, no ensino. Isso mostra um caráter da unidade da igreja. Uma igreja unida pelo Espírito Santo de Deus, por manifesta na Trindade, ela anda e persevera na doutrina dos apóstolos. Há um ensino coeso, que precisa ser mantido, precisa ser pregado, ensinado, que nos foi passado pelos apóstolos. E a igreja em Atos, capítulo 2, do 42 a 47, mostra que há o que é uma perseverança na doutrina, no ensino apostólico. Paulo ratifica que aquilo que não está de acordo com o ensino apostólico precisava ser o quê? Rejeitado. Então, a unidade relacional, ela se dá por meio da doutrina, por meio do ensino apostólico. Há também a perseverança na comunhão. É uma negação que eu e você precisamos fazer do nosso individualismo. Porque a tendência nossa, depois da queda, é vivermos o quê? Isolados. Vivermos sozinhos. Vivermos voltados para nós mesmos, para os nossos próprios interesses, ao invés de buscarmos o interesse do Senhor e do coletivo, do corpo de Cristo. Outra coisa interessante que acontece em Atos 2, além da perseverança da doutrina, da perseverança da comunhão, a perseverança nas orações, irmãos. Uma igreja que não ora, ela não desenvolve um relacionamento profundo entre os irmãos e, quiçá, com o Senhor. A igreja precisa orar. A igreja precisa buscar ao Senhor. E essa unidade é feita pelo poder do Espírito do Senhor, que nos motiva, nos encoraja a orar uns pelos outros, a interceder uns pelos outros, suprindo as nossas necessidades espirituais e físicas uns dos outros. Isso se dá por meio das nossas orações, na perseverança das orações, conforme mostra Atos 2, do 42 ao 47. Então percebam que nós temos a dimensão da unidade da igreja, falando dessa unidade em essência, primeira coisa que eu falei. A segunda, que eu termino aqui, essa dimensão da unidade da igreja, fala do aspecto relacional. A terceira coisa, da dimensão da unidade da igreja, ela se demonstra, ela se apresenta de maneira missional. O que é isso? O texto que nós lemos de João 17 vai desenvolver essa unidade afirmando algo importante. Para que o mundo creia,
que tu me enviaste. Esse milagre aqui que aparece, irmãos, da unidade do Espírito Santo, é a perseverança do nosso testemunho. Muito semelhante a Atos 2,46, que vai dizer que enquanto eles perseveravam, o que o Senhor fazia? Acrescentava os que iam sendo salvos. Quando nós damos testemunho do Senhor, nessa unidade em missão, a igreja está sempre em missão, cumprindo a missão de Deus. O próprio Deus vai acrescentando à igreja os salvos. Porque é o Senhor quem traz. É o Senhor que salva. É o Senhor que justifica, regenera. É uma obra sobrenatural que o Senhor faz. Se nós observarmos o texto de Mateus 28, chamado Grande Comissão, vamos observar que a missão ela também está fundamentada na Trindade. Como eu falei anteriormente a respeito do batismo, do Pai, batiza o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando Jesus nos envia a igreja, ela está fundamentada na missão do Senhor, trinitariamente falando. Essa revelação do Deus Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas o que tem a ver dessa dimensão da missão da igreja quando fala da unidade? De nós sermos testemunhas do Senhor. Em Atos 1:8 afirma que nós seremos testemunhas de Cristo. Testemunha, na maioria das vezes no Novo Testamento, essa expressão está ligada a martírio. É muito mais do que falar das coisas que Cristo fez, que é extremamente importante. Mas a ideia de testemunhar de Cristo está ligada ao martírio. O ponto de eu e você, se for necessário, tá? Está embutido isso, pagarmos com a nossa própria vida, por amor a Cristo. Sermos perseguidos, sermos odiados por aqueles que não conhecem o Senhor. O mundo do qual nós vivemos, irmãos, cada vez mais é um mundo, uma sociedade anti-Deus, que odeia os cristãos, que odeia os valores da palavra de Deus, que não tem nenhum apreço pelos valores da palavra de Deus. Pelo contrário, há um tal desprezo, descaso, desrespeito, deboche, escárnio a respeito da fé cristã no mundo em que nós vivemos. Está diante de nós o tempo todo. Perceba então que nós temos uma unidade que é baseada na missão da igreja, que nos foi concedida, que nos foi outorgada, que eu e você, como igreja, devemos cumprir. Perceba então que a dimensão da unidade da igreja, ela passa, em primeiro lugar, pela sua essência, ou seja, é a base, é o fundamento. Se nós não sabemos o fundamento da unidade da igreja, que está baseada na revelação das Escrituras, mostrando a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, nós ficamos perdidos. Se nós não entendermos que essa unidade ela é algo espiritual, que não pode ser criada, fabricada por nós, vamos ficar desnorteados, perdidos. A segunda verdade sobre a unidade da igreja é que ela é relacional. Deus nos criou conforme a sua imagem e semelhança para nos relacionarmos uns com os outros em amor, em graça. E
demonstrando o relacionamento que há entre Pai, Filho e o Espírito Santo. E a terceira e última coisa que estou abordando aqui é que essa terceira dimensão da unidade da igreja, ela nos conduz, ela nos leva à missão de Deus, a pregar o Evangelho, a testemunhar do Evangelho de Cristo. A unidade da igreja, irmãos, ela dá crédito à mensagem. A unidade da igreja dá crédito, dá credibilidade à mensagem que está sendo anunciada. Por isso, a oração sacerdotal de Jesus, quando fala em João 17, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Jesus falando da unidade que ele tem com o Pai. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A unidade da igreja, irmãos, dá credibilidade à mensagem que temos proclamada. Percebam algo maravilhoso caminhando para o final aqui, falando sobre a missão da igreja. Se em Babel, lá em Babel, no Antigo Testamento, os homens não entendiam uns aos outros, há uma confusão na linguagem que o próprio Deus produz. Em Pentecostes, o Espírito Santo do Senhor traz uma linguagem única, onde todos entendiam o que era falado. Para quê? Para proclamar a boa nova do Evangelho, irmãos. Se em Babel há uma confusão na linguagem humana, em Pentecostes, em Atos 2, a linguagem é única. Todos falavam uma mesma linguagem. Glorificavam a Deus de forma compreensível, para que o mundo creia na mensagem do Evangelho. Que coisa linda, irmãos! A dimensão da unidade da igreja, no seu caráter missionário, eu e você somos chamados à proclamação da mensagem única, verdadeira, para alcançar aqueles que não conhecem a graça do Senhor. Deus, em Pentecostes, é traduzido ao homem para que ele pudesse anunciar as grandezas de Deus, a grandiosidade do Senhor. Se em Babel há uma dispersão, e Deus faz essa dispersão por causa do plano orgulhoso do coração do homem em querer chegar até Deus por meio das obras, em Pentecostes nós somos reajuntados, somos unidos. Percebo mais uma vez então a atuação sobrenatural do Senhor, esse movimento que sempre parte do Senhor em relação ao ser humano. Nunca é o contrário, é sempre Deus indo na direção do homem, o buscando, o resgatando, rejuntando, trazendo para si o seu povo. Nós, irmãos, fomos unidos pela cruz de Cristo. Amém? Na cruz de Cristo, conforme o apóstolo Paulo vai dizer lá em Efésios, capítulo 2, nosso penúltimo texto, antes de terminarmos a mensagem, em Efésios, capítulo 2, no verso 14 ao 16, que diz o seguinte, Efésios 2, 14 ao 16.
porque ele é a nossa paz, o qual de ambos, ele está falando aqui da relação entre judeus e gentios, o apóstolo Paulo, o que ele fez? Fez um. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. 16. E reconciliasse ambos, que coisa linda, irmãos, em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Irmãos, em Cristo não há judeu, não há mais gentios, há um só corpo em Cristo Jesus. Por isso que o salmista, no Salmo 133, verso 1, diz: ó, quão bom e agradável é os irmãos viverem unidos, ou em comunhão, dependendo da sua tradução. A unidade da igreja, irmãos, precisa ser mantida por nós. Não criada, mantida. Porque ela foi criada pelo próprio Deus. Algo espiritual. Que eu e você nessa manhã possamos ter a clareza da dimensão da unidade da igreja. Que ela está fundamentada no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Que nós precisamos desenvolver a nossa unidade por meio de relacionamentos saudáveis que demonstrem que nós somos imagem e semelhança do Senhor, amando uns aos outros, orando uns pelos outros, testemunhando de Cristo, perseverando na oração, no ensino, e que possamos ter a dimensão da unidade na missão que Deus nos deu para cumprirmos, pregando a mensagem do Evangelho, saindo da Babel, onde nós estávamos sem Cristo, para Pentecostes, onde nós fomos unidos pelo Senhor, pelo sangue do Cordeiro, onde as barreiras religiosas, étnicas, culturais, sociais foram abolidas pelo sangue de Cristo. Amém? Feche seus olhos na sua casa. Vamos orar, agradecendo a Deus por fazermos parte do corpo do Senhor. À noite, nós vamos meditar na palavra do Senhor. Às 19 horas, no nosso culto. Estejam conosco, para que juntos possamos celebrar o nosso Deus. Senhor, rendemos graças a Ti nessa manhã, pedindo que o Teu Santo Espírito, Deus, que nos uniu, nos faça compreender a profundidade da unidade da igreja. Aplicando as verdades aqui ditas em cada coração. Porque somente o Senhor, para nos fazer entender um pouquinho só, Deus, do que é a unidade do corpo de Cristo. É algo espiritual, algo que reflete o teu caráter, que reflete, ó Deus, quem tu és. Nos ensina, Senhor, a manifestarmos essa unidade por meio dos nossos relacionamentos. Somos seres relacionais, porque fomos criados pelo Senhor desta forma. Que possamos orar uns pelos outros, cuidar uns dos outros, termos amor uns pelos outros. Que não percamos a dimensão, Deus, da proclamação da mensagem do Evangelho. O Senhor nos fez um povo missionário, um povo que prega e anuncia as verdades de Cristo. A única verdade que liberta, que salva
e que traz de fato arrependimento e novo nascimento no coração dos seus eleitos. Transforma-nos, ó Deus, dia após dia, nos ajudando a manter a unidade da igreja. Apesar de pecadores e falhos que somos, o Teu Santo Espírito que habita em nós é que nos mantém unidos como igreja, como corpo. Somos diferentes, somos diversos, mas andamos em unidade pelo sangue do Cordeiro. Abençoe meus irmãos, minhas irmãs, nos dê um decorrer de domingo abençoado na sua grandiosa e gloriosa presença. E agora, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e o nosso Pai, e que as ricas consolações do Santo Espírito de Deus estejam e sejam derramadas sobre a comunidade Batista Redenção e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã, que está conosco até agora. Às 19 horas, querendo Deus, estaremos juntos. Até mais. Um beijo no coração de cada um de vocês.